A vida humana e o espírito imortal, Ramatiz e mais. Pergunta: qual é o motivo de vida que deveríamos adotar para um melhor ajuste à responsabilidade da procriação? Ramatiz: seria suficiente observar o sistema de relações sexuais das espécies inferiores, as quais praticam-nas, obedientes às leis de genética, na fase da própria fecundação. Os animais relacionam-se exclusivamente a fim de atender aos imperativos da procriação e não altera os hábitos instintivos que lhe determina a natureza animal. O animal não limita os filhos, mas também não se excede nas suas relações. Não mistifica o trabalho da natureza, nem elimina um produto de suas relações. Pergunta: mas não poderíamos dispor de um sentido instintivo que então regulasse o metabolismo da natalidade, de modo a procriarmos filhos conforme programas espirituais assumidos no espaço? Ramatiz: nos orbes mais evoluídos do que a Terra, os pais conhecem antecipadamente qual é a quantidade de filhos que devem gerar em conformidade com o seu programa pré-encarnatório. Mas isso não é possível na Terra, mundo povoado por espíritos recém-egressos das cavernas de pedras, dominados pela cobiça, avareza, crueldade, inveja, hipocrisia, ódio, orgulho e despotismo, os quais se trucidam nos seus lares, como nos campos fraticidas das guerras. Pouco lhe adiantaria recordar-se dos seus compromissos genéticos, assumidos antes da encarnação, pois a sua proverbial irresponsabilidade também não os induziria a cumprir rigorosamente as obrigações procriativas. Também seria inútil qualquer advertência de natureza instintiva quanto ao exato período das relações sexuais, pela simples razão do que o homem sobrepõe ao raciocínio e instinto. Em qualquer hipótese, o homem sempre reage em favor de si mesmo e jamais obedece a um paradigma do mundo invisível, pois na sua ignorância de espírito primário ele subestima qualquer advertência do mundo espiritual. A administração sideral ainda não pode confiar à humanidade terrena a faculdade de conhecer previamente a sua obrigação procriativa, porque na sua proverbial mistificação ela ainda ficaria mais agravada ao errar sobre aquilo que sabia de antemão. O terrícola ainda não está capacitado para gerir conscientemente o seu destino, mesmo no campo da procriação. Se isso fosse concedido, em breve a Terra estaria dominada por um punhado de epicuristas da carne, que na luta pela sobrevivência destruiriam os menos dotados de capacidade e impediriam o curso natural e educativo da matéria. Em vez de animais em luta pela hegemonia da carne mais sadia e do instinto mais vigoroso, os homens seriam apenas animais verticalizados e dementados pelo excesso de prazer inferior que lhes pudesse proporcionar os fenômenos fisiológicos da existência. No entanto, sob o controle da administração sideral, a genética do mundo processa-se disciplinadamente como as fases da puberdade, em que regula o início do quimismo criador na menina e a produção de sêmen no menino. Em seguida, o período da adolescência até a velhice, em que o homem e a mulher podem entregar-se sexualmente emancipados à união procriadora. E, finalmente, a menopausa feminina, que encerra o ciclo de atividade gestativa. No homem, esse período é indefinido, mas serve-lhe como advertência da natureza, insinuando-lhe a moderação da prática sexual e sugerindo-lhe atividades mais intelectivas, artísticas e espirituais, a fim de compensar o desgaste inferior da fase sexual. É ridículo um ancião de cães embranquecidas que, tomado de delírio sexual, gestos cobiçosos ante a primeira donzela demonstram um avitamento censurável que o próprio animal moderado no repouso de sua velhice.
O espírito do homem idoso e sexualmente descontrolado, quando desencarna, lança-se no além-túmulo como uma ave desamparada, sem poder sustentar-se contra a força do vento furioso que o atira contra as pedras. É preciso aquietar a alma quando ela já se move em direção ao mundo espiritual, que é o seu verdadeiro lar, transferindo para o corpo físico o residual dos abusos da mocidade, mas evitando de produzir novas cargas deletérias e libidinosas nas proximidades do túmulo. O velho hábito de sexo é um anúmulo no programa da realidade espiritual, pois contraria o próprio esquema procriativo da vida superior. Pergunta. Alhures tem dito que certas mulheres nascem estéreis, impedidas karmicamente de procriarem filhos, porque no passado repeliram o desejo gestativo. Desde que é tão importante e necessária a procriação de mais corpos físicos, para atender aos milhões de espíritos ávidos de renascer na Terra. Não é absurdo que a própria administração sideral ainda impeça deliberadamente novos nascimentos? Ramatiz, em verdade, não há um júri punitivo no espaço ou instituição penal com a finalidade exclusiva de julgar e acertar as contas dos desencarnados sob o conceito de olho por olho, dente por dente. As leis kármicas, traduzidas pelos aforismos de quem com ferro fere, com ferro será ferido. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, ou ainda traz de pagar até o último centavo, são muito suavizadas pelo outro conceito de autorresponsabilidade, que assim diz: a cada um será dado segundo as suas obras. Não se trata de sentenças ou leis punitivas determinando castigos aos pecadores, ou impedindo mulheres de procriarem filhos porque os rejeitaram no passado. Trata-se simplesmente de consequências técnicas em que os efeitos resultantes derivam de causas semelhantes. É evidente que a causa gelo gera o frio, enquanto a causa fogo produz o calor. Assim como 1 quilo de pólvora é uma causa que produz um efeito tão destrutivo conforme seja o potencial da força ali acumulada e liberta durante a explosão. Assim, um homem rico que consome a sua fortuna em um exclusivo bem, em seu exclusivo bem, e disso resultam prejuízos alheios, estabelecendo uma causa culposa pelo abuso do livre-arbítrio, devendo corrigi-la ao sofrer os seus efeitos danosos noutra vida, quando então enfrentará a prova da miséria como uma terapêutica para o seu reequilíbrio espiritual. Da mesma forma, a mulher que se nega a ter filhos, fugindo ao sagrado imperativo do crescer e multiplicar-vos, na existência futura podem nascer-lhe gêmeos, trigêmeos e quintuplos, constituindo uma prole numerosa para a compensação de negligência pregressa. Os pais que abandonaram os filhos nas vidas anteriores como péssimos zeladores de seus próprios descendentes, a lei do karma os torna estéreis nas encarnações futuras, a fim de que se adestrem o desenvolvimento e desenvolvam o sentimento paterno criando filhos adotivos. Malgrado a necessidade urgente de corpos físicos para dar vazão à simbólica fila dos espíritos angustiados pela sua reencarnação, nem por isso a lei deixa de agir sob o conceito de a cada um será dado segundo as suas obras. Pergunta. Porventura, a mulher estéril que é impedida de procriar filhos por culpa kármica não poderia até sentir-se mais tranquila e venturosa ante a plena liberdade da relação sexual e satisfazer o seu erotismo sem a preocupação de abortos e pílulas anticoncepcionais? Ramatiz. Indagai as mulheres estéreis, cujos lares não passam de mundos silenciosos e tristes, sem um risonho cristalino e a graça da criança jubilosa, buliçosa. Qual seria a sua preferência? Jamais a mulher feminina, sob a proteção do lar e devotada ao esposo, trocaria a aventura de ter filhos pela transitória condição de liberdade sexual na vida física. Existem 1000 coisas na vivência da mãe e seus filhos que preenchem qualquer desventura e vicissitudes próprias dos lares terrenos. Os descendentes são prolongamento dos pais, cujas ansiedades, sonhos e ideais compensam todas as agruras da vida. Dificilmente a mulher estéril considera-se premiada pela possibilidade de exercer o ato sexual sem fecundidade, mas vive sonhando com a aventura de um filho para encher o vazio do seu lar, afastando a tristeza, a melancolia e cessando a frustração do casal solitário. Há mulheres sobrecarregadas de filhos e que, no entanto, expressam em sua fisionomia a alegria de espíritos já realizados na vida física, certo de que todos os seus pecados e débitos como um pregresso foram superados pela vida prolífica
de amparar tantos outros espíritos que viviam ansiosos por um corpo físico? Pergunta. Em consequência, os espíritos de vossa esfera são taxativamente contra a limitação de filhos, não é assim? Matiz. Apenas lembramos que, malgrado se oficialize a limitação de filhos ou a esterilização em massa, nem por isso desaparecerão a miséria, a avareza, perversidade, corrupção, doença, ciúme e os vícios habitantes. Sem dúvida, os pais desnaturados continuarão a gerar filhos e os jogarão à rua como produtos exclusivos do prazer fecenino, além do estigma das mães solteiras, as verdadeiras vítimas de tal infelicidade. Da mesma forma, a limitação de filhos não soluciona o grave problema da fome e da miséria futura, cujo fantasma se avoluma cada vez mais sobre a humanidade. Que adianta reduzir as bocas do mundo quando os homens continuam estupidamente a queimar lavouras, pomares, silos, armazéns de reservas alimentícias, indústria de cosméticos, comboios de abastecimento e empórios citadinos. Pelo arrasamento criminoso através de bombas homicidas. A ciência terrícola, sob tal providência, apenas tenta limitar, por processo pacífico, o que ela mesma já está processando através de engenhos funestos, como a bomba atômica. Problema de alimentação, pergunta. Quais serão os prejuízos decorrentes de um homem preferir a nutrição carnívora? Qual seria a conveniência da alimentação vegetariana? Matiz. É razoável e compreensível que as espécies animais e os homens primários ainda se alimentam de vísceras sangrentas. Por isso é um fato decorrente do estado evolutivo e não pecaminoso. Enquanto o instinto animal agressivo domina o homem, é óbvio que os princípios espirituais superiores ainda não possam impor a sua linhagem sublime. Aliás, o próprio conceito evangélico de que a carne alimenta a carne e o espírito alimenta o espírito confirma a distinção lógica de que o alimento carnívoro é afim a um homem mais carnal ou animalizado, enquanto o alimento vegetariano deve condizer com um homem predominantemente espiritual. Assim como os costumes do homem melhoram conforme a sua posição social ou grau de hierarquia profissional, à medida que a alma progride, ela também deve ajustar a necessidade do seu vestuário de carne ao progresso espiritual já alcançado. É possível que o soldado ou estudante de direito bebam cachaça nos botecos enquanto não assumem qualquer responsabilidade severa na vida pública. Mas ambos serão incoerentes e desmentirão a sua graduação de responsabilidade ou hierarquia profissional, caso ainda se embriague depois de o soldado promover-se a general e o bacharelado diplomático desembargador. O homem primário pode fartar-se tranquilamente na devora de vísceras retalhadas dos seus irmãos menores, porque ainda vive escravizado às sensações da vida material e a divindade não pode julgá-lo um pecador. Mas é aberrativo e censurável que os homens já vinculados a labores espiritualistas, como espíritas, umbandistas, esoteristas, Rosacruz, teosofistas ou iogues, ainda se fartam e se deliciem com a alimentação inferior, repugnante e impiedosa, que provém da carne estraçalhada dos animais. Há profunda diferença com respeito à alimentação dos seres no mundo, pois é a natureza evolutiva de cada espécie que lhe determina o tipo de necessidades nutritivas. A lagarta alimenta-se dos detritos do solo, mas depois que se transforma em borboleta, nutre-se do cálice licoroso das flores. Tanto o urubu como o beija-flor são aves. No entanto, o primeiro satisfaz com a carniça, enquanto o segundo requer o néctar das flores. A mesma carne que certos homens alegam ser de absoluta necessidade para a sua conformação física pode ser alimento repugnante e indigesto para outra criatura de natureza mais delicada. Aliás, conforme se verifica no Oriente, à medida que o homem se aperfeiçoa, seu psiquismo abandona pouco a pouco a nutrição grosseira para preferir a alimentação adequada à melhor graduação espiritual. Pergunta: mas em que sentido a alimentação carnívora poderia influir desairosamente no psiquismo humano? Matiz: as emanações primárias e heterofísicas dos despojos sangrentos do animal não só impregnam a contextura
com textura energética do duplo etérico do homem, como afetam o próprio perispírito e o excitam no atavismo residual das paixões que, na esteira do tempo, modelou a hereditariedade do organismo carnal. A ciência médica explica as tendências hereditárias e atávicas do homem. Os psicanalistas reconhecem a eclosão de certos complexos e recalques originados pelos ancestrais biológicos do ser. Malgrado tais influências, os fenômenos se processam através dos genes e cromossomos responsáveis pelo metabolismo genético. O certo é que essa influência ancestral ou atavismo psíquico transmite-se e se prolonga no mundo oculto do psiquismo para a descendência física humana. Em consequência, o espírito modela uma configuração psicofísica agradável, pacífica e coerente, quando dispõe de um material anatofisiológico de boa qualidade. Mas se o atavismo animal, o domínio acicata pelos estímulos energéticos das paixões primárias, então as criaturas sob tal atuação podem gerar estigmas animalescos inconfundíveis. Assim como o álcool entorpecente ou excitante químico pode atuar nos descendentes, desfigurando-lhe as linhas de força da ideoplastia humana normal. As energias psíquicas do primarismo animal também podem influir no perispírito do homem e plasmar o fáceis suíno na glutonice, o bovino na estupidez, o equino na brutalidade e o caprino na luxúria. O carnivorismo, portanto, excita no homem a influência psíquica atávica da animalidade, podendo desfigurar a configuração humanoide pela interferência de fluidos degradantes absorvidos durante a nutrição zoofágica. É por isso que o senso comum de sabedoria popular associa os pecados humanos nas figuras grotescas de certos animais e estigmatiza algumas criaturas com a pencha humilhante de cara de cavalo, de suíno, de bode ou de macaco. No entanto, referência à figura pacífica, frugal e amorosa de Jesus, comparando-a à ternura, humildade e a resignação de um cordeiro. Pergunta: porventura, as raças humanas também podem variar no temperamento, segundo o tipo preferido de sua alimentação? Matiz. O homem terrestre ainda ignora que a alimentação influi de modo positivo no seu temperamento instintivo animal. As raças muito extrovertidas, como os árabes, preferem alimentos excessivamente condimentados. Outras, fortemente sexuais, também devotam-se a uma alimentação de quimismo predominantemente afrodisíaco. Em consequência, se os condimentos excitam o temperamento até a belicosidade incontrolável e os afrodisíacos sensualizam fortemente, é óbvio que os homens introvertidos, calmos e menos sexuais são avessos a tais substâncias. Assim, os yogis iniciados, mentores, instrutores espiritualistas também não se nutrem com as vísceras e pratos repugnantes do carnivorismo. Enquanto Gandhi satisfazia-se com o leite da cabra, Buda com uma xícara de arroz, Jesus com bolinho de mel, Átila, Gengis Khan, Tamerlão, Aníbal com seus bárbaros soldados alimentavam-se com os mais repugnantes rebotalhos sangrentos numa competição grotesca com as feras. A palidez e a figura dos jejuadores são uma imagem inofensiva de aspecto transcendental, cujos olhos tranquilos são desprovidos do desejo animal violento, ante a própria fraqueza do corpo. O costume secular de algumas seitas religiosas, trapistas, nazarênicas, apostólicas ou yogis jejuarem sob férrea disciplina, trata-se de um excelente treino para o homem espírito, aplacando assim a própria força instintiva e sensual do homem carne. Aliás, será um sarcasmo a própria lei de afinidade espiritual. O anjo alimentando a carne de porco, ou o santo chupando os dedos engordurados pelas vísceras sangrentas dos seus irmãos inferiores. Pergunta: podereis explicar-nos como se processa a melhoria alimentícia do homem em conformidade com o seu aperfeiçoamento espiritual? Matiz: à medida que o corpo físico progride qualitativamente pela absorção de alimentos mais delicados e sadios, como frutos e vegetais,
O homem também melhora a sua constituição eletrobiológica e afina a contextura do duplo etérico aos estímulos superiores do perispírito. O duplo etérico é um corpo ou veículo provisório constituído pelo éter físico do meio ambiente figurando com o mediador plástico, o elemento de ligação entre o perispírito e o corpo físico. Ele incorpora em si toda a carga de éter físico que o homem absorve através do alimento, respiração ou emanações telúricas do orbe. Em consequência, é mais afinado e sutil naqueles que são vegetarianos, porque os vegetais são portadores de um éter físico mais energético e puro, uma vez que fornece o animal em vez do que fornece o animal já degradado. Sob a própria lei biológica de que a função faz o órgão, o sistema digestivo do homem atrofia-se pela redução das substâncias grosseiras do seu trânsito intestinal. A gradativa substituição de alimentação menos massa por mais energia também o reduz na conformação anatômica e nos movimentos peristálticos, proporcionando uma sobra de energia psicofísica que o espírito inteligente pode aplicar no metabolismo elevado e sensível do campo cerebral. Pergunta: as humanidades de planetas superiores à Terra são todos vegetarianas? Matiz: qualquer humanidade em grau espiritual acima da civilização terrena é absolutamente vegetariana, conforme o tipo e a preferência de sua alimentação. O homem revela a sua qualidade espiritual, pois ambos são reciprocamente eletivos. A glutonice e o carnivorismo das mesas terrícolas demonstra a confusão em que o homem faz quando ainda mistura a necessidade de nutrir-se para viver com o prazer animal de viver para nutrir-se. Pergunta: mas se a alimentação vegetariana comprova melhor graduação espiritual, por que Adolf Hitler era vegetariano? Matiz: o camelo, o elefante e o cavalo também são vegetarianos, mas nem por isso eles demonstram graduação superior de espírito. Nem todos os vegetarianos são espíritos elevados, mas todos os espíritos elevados são vegetarianos. Nem todos os padres são intrinsecamente sacerdotes e honram a igreja onde atuam. Assim como nem todos os espíritas são homens redimidos pelos ensinamentos sensatos de Allan Kardec. O álcool é um vício condenável. Gera até a loucura e deveria ser considerado um hábito estúpido e próprio dos homens primitivos. No entanto, Torquemada, Pedro Arbues, João de Melo, Pedro Alves Paredes, cruéis e ferozes inquisidores da Espanha e de Portugal, eram indivíduos abstêmicos e inimigos do álcool. Se a simples privação de comer carne angelizasse o homem, as tribos e os povos forçosamente vegetarianos, porque não conseguem carne para o seu sustento, então seriam espíritos evoluidíssimos. Embora Jesus tenha condicionado que o homem perde-se pelo que sai da boca e não pelo que entra nela, qualquer humanidade planetária um grau acima da terrícola é essencialmente vegetariana, pois além de sua preferência por tal alimentação, também é profundamente piedosa para com os animais. Sem dúvida, nem todos os vegetarianos são espíritos superiores, assim como nem todos os sacerdotes são santos. Tanto Davi, o salmista, como Hitler ou Führer eram abstêmios e vegetarianos, porém médios excepcionais das hostes diabólicas, tentando o domínio sobre a terra. Na intimidade de suas almas ferozes, eles sabiam que o álcool e o fluido etéreo físico do animal exudado da carne perturbam e reduzem o potencial da energia Kundalini, que aflui pelo centro de força etérico do mesmo nome, situado no duplo etérico, à altura do plexo sagrado e na base da coluna vertebral. Mas os espiritualistas conscientes de suas tarefas e responsabilidades espirituais são vegetarianos e evitam a herança depreciativa do carnivorismo, reconhecendo que todos os animais também são seres dotados de um psiquismo, ativando-lhe o sentimento e a razão para desabrochar neles a consciência humana. O homem que já se sente uma centelha emanada da consciência cósmica de Deus, mas ainda prossegue a extrair prazeres do epicurismo da alimentação carnívora, é porque não entendeu que os impulsos da acesse angélica não se firmam na ingestão da carne, nos irmãos inferiores. Pergunta:
mas é provável que os habitantes de planetas mais evoluídos sejam vegetarianos e dispensados de comer carne, por força de um metabolismo fisiológico superior aos homens terrenos, não é assim, Matias? Na criação do universo não houve nenhuma discrepância ou descuido por parte de Deus. A criação, a estabilidade, o equilíbrio geológico dos planetas que se movem disciplinadamente em órbitas imantadas aos centros solares obedece a um só padrão e esquema sideral. Em qualquer latitude ou ponto do universo, a dinâmica da vida criadora só objetiva e coordena os homens para o mesmo sentido, a perfeição. Todas as humanidades planetárias constituem-se de espíritos oriundos da mesma fonte criadora e dotados das mesmas tendências evolutivas. Deus não tem preferências especiais, nem concede privilégios a certos filhos em detrimento de outros. Embora em cada orbe suspenso no cosmos variem os climas, a densidade, pressões e contextura telúrica, conforme a sua idade planetária, no amargo de suas humanidades e de variedade e na variedade de suas vestimentas carnais de aspectos diferentes, palpita o mesmo Espírito Divino, revelando as mesmas ansiedades e sonhos de ventura. As configurações físicas dos encarnados são de só menos importância, pois resultam do tipo de atividade de ambiente onde atuem. Não importa se o terrícola, no seu padrão estético humano, possui 2 olhos, 2 ouvidos laterais no crânio, 5 dedos nas mãos e nos pés, enquanto em outros planetas os homens possam ter 3 ou 4 olhos. Um pavilhão auricular na forma de concha no cimo do crânio ou dotado de guelras para a vida anfíbia, asas para o tráfego aéreo. Trata-se de diferenças atinentes às diversas composições dos corpos materiais transitórios, mas servindo de cobertura carnal ao mesmo conteúdo espiritual definitivo e sobrevivente a todas as mutações da carne. Em consequência, o homem não se torna propriamente vegetariano porque modifica a sua configuração carnal ou natureza física do seu orbe. Isso acontece mais por força do espírito em qualquer latitude cósmica. Quando a criatura sente-se amesquinhada espiritualmente por sugar tutanos de ossos e mastigar retalhos de animais cozidos ou assados, sob qualquer aspecto carnal ou condição física, o homem um dia compreende que o carnivorismo é um prazer mórbido e próprio dos trogloditas das cavernas ou selvagens antropófagos. Quanto mais a criatura elevar-se para a frequência vibratória superior, mais ela se afasta das relações grosseiras do mundo. Pergunta. Malgrado as vossas considerações, observamos que a nossa alimentação carnívora ainda é fruto do condicionamento milenário, justificado pela própria configuração e estrutura dos nossos dentes, assim como pela anatomia e fisiologia peculiar do nosso intestino. Que dizeis, Matias? Se reportarmos a idade da pedra, verificamos que os povos selvagens, bárbaros ou pagãos de poucos séculos assemelhavam-se a verdadeiros animais nos seus festins carnívoros, feitos para satisfazer exclusivamente os desejos primários do corpo. Mas evidentemente eram espíritos embrutecidos e sem um dom seletivo de distinguir o repugnante do agradável, pois rasteavam o solo devorando o que encontrava submissos à fome voraz. Na época, os povos mais evoluídos ou pretensamente civilizados ainda prendiam-se ao epicurismo repugnante de uma alimentação bestial. Os fenícios devoravam antílopes com chifres, pavões com penas, carneiros com vísceras e cozidos no vinho branco, cãezinhos super engordados, lavados no açafrão e assados com toicinho, eram vorazes comedores de gafanhotos ao molho de rabana, cigarras e língua de pássaros frita no molho de frutas. Os romanos também eram ávidos de iguarias grosseiras e repulsivas. Sua nutrição exigia apenas a quantidade de animais
répteis, aves, insetos, pouco lhe importando o tipo de vísceras e rebotalhos que empurrava goela abaixo aos goles de vinho ácido. Aliás, o fenômeno hoje se repete de modo ainda mais requintado, pois, malgrado os fóruns de civilização dos atuais terrícolas, ciosos de etiqueta social, e vestirem-se com ternos de casimira, nylon, ou usarem camisas com punhos de abotoadura de ouro, eles ainda se alimentam de galinha, porcos, bois, carneiros, ratos, rãs, tatus, tartarugas, jacaré, polvos, coelhos e até cobras. Naturalmente, tais acepipes se disfarçam sob os nomes mais pitorescos e dos artísticos cardápios de hotéis e restaurantes modernos. Em verdade, os celebres pastéis de coelho e nacos de língua de urso dos antigos gregos de Péricles hoje tem a sua equivalência epicurista no sanduíche de pernil e na própria língua de boi ao molho pardo. Em verdade, o homem explora o homem nesse requinte de alimentação carnívora, pois os mestres cucas modernos já possuem diplomas acadêmicos para exercer o seu mister necrofágico. Aqui disfarça um ensopado desagradável de retalhos de estômago de boi sob a sugestão da dobradinha à espanhola. Ali encobre-se o repugnante cozido de repolho com presunto e pé de porco sob o misterioso prato de Eisbein alemão. Acolá o charco de gorduras onde nadam detestáveis pedaços de orelha, costelas, tendões e pés de suíno. Em mórbida promiscuidade com temperos excitantes, denomina-se a cobiçada feijoada completa. A rins no espeto e vertendo a albumina gordurosa, tutanos de ossos na sopa de mocotó. Ou sopa de peito com nauseantes retalhos de pulmão de boi. O fígado frito com o pó de pão, a milanesa, o churrasco ou a costela a fogo lento, cuja carne carbonizada se disfarça sob o tempero da pimenta e cebola. Os bárbaros ainda pareciam mais honestos na sua cozinha repulsiva, pois devoravam as vísceras cruas dos animais, sem sofismas e requintes de temperos refinados, como é a alimentação carnívora dos civilizados. Pergunta. Achamos dificílimo que a maioria dos leitores admita essa norma de que os espíritos evoluídos são evidentemente vegetarianos, quando se verifica tanta gente ainda carnívora. Amate isso. Malgrado essa descrença, o espírito sublimado sempre substitui o grosseiro pelo mais apurado, o mau gosto alimentício do carnívoro por uma nutrição vegetariana, mais compatível com a sua sensibilidade cada vez mais sutil. Em planetas mais evoluídos do que a Terra, a humanidade vive sob frequência espiritual superior, pois ela só se alimenta de pastas filosas, geleias aromáticas, pastilhas concentradas, óleos ricos de vitaminas em suspensão e tablets de suco de frutas. Ao reduzir-se a quantidade da alimentação pela qualidade dos alimentos, o homem também atrofia o próprio sistema venoso de descargas das impurezas sanguíneas, assim como reduz o trato intestinal pelo desuso. Predominam-lhe a circulação de um sistema arterial límpido. A alimentação terrena no futuro será baseada principalmente no quimismo etéreo dos vegetais e frutos, capaz de atuar no psiquismo do homem, produzir modificações no temperamento, que é estimulando a produção de hormônios mais qualitativos no sistema endócrino, ou harmonizando a habitual divergência entre o metabolismo do simpático e do parasimpático. Sabe-se que a beladona produz delírio quando em doses maciças. A heroína extraída da papoula entorpece o poder central nervoso, obscurecendo a mente. A maconha age produzindo estranha euforia, enquanto o ácido lisérgico e a mescalina libertam certas inibições do ser e o lançam no mundo psíquico em condições alucinógenas, paradisíacas ou infernais, dependendo das condições morais e mentais dos seus experimentadores. Atualmente, os cientistas terrícolas só conseguem interferir no quimismo dos vegetais,
enquanto nos orbes mais evoluídos eles agem na intimidade do duplo ou cópia etérica das substâncias, podendo ativar as funções inerentes de sua contextura quimiofísica, assim como a aplicação de barbitúricos, alcaloides e diversas drogas psicotrópicas produzem modificações excitantes ou depressivas no sistema nervoso do homem. Nos orbes mais evoluídos, os cientistas conseguem resultados mais proveitosos, porque interferem diretamente no chamado duplo etérico. O veículo que se situa entre o perispírito e o corpo físico, constituído do éter físico da Terra. Trata-se de um corpo energético que é influenciável aos ácidos, entorpecentes, ao calor, frio, magnetismo e anestesia, hipnose e eletricidade. Campo de efervescência da própria vida microbiana, sutil e reagindo e transmitindo ao corpo físico todas as sensações que primeiramente atuam por via etérea. Pergunta. Cremos que a alimentação vegetariana deixa-nos enfraquecidos, porque além de não satisfazer as nossas exigências volumétricas, ainda aumenta a carência vitamínica. Matiz. O espírito do homem move-se em permanente ascensão para condições ou estado psíquico cada vez mais sublimados. Em consequência, chega um momento em que ele há de preferir a alimentação vegetariana sobre a carnívora, embora o homem se obstine em devorar vísceras sangrentas. Quando o alto acha que é tempo de ele modificar sua nutrição, então o exercita sob a pressão das enfermidades que o obrigam às dietas espartanas, com surtos febris e infecciosos, onde o próprio médico desaconselha o uso da carne. Aliás, a exigência volumétrica da alimentação é apenas ilusão, pois há pessoas robustas e aparentemente saudáveis que são débeis e enfermiças, facilmente superadas por outras de aspecto franzino e mais resistentes. Antigamente, os cientistas julgavam mais inteligentes os homens que possuíam os cérebros mais volumosos, e até se dizia popularmente que tal pessoa era mais talentosa porque tinha a cabeça grande. No entanto, experiências científicas posteriores demonstram que a contextura cerebral vale mais do que sua qualidade e prodigalidade de sucos, do que mesmo pelo volume substancial. Entre os próprios animais, o cérebro pequeno da raposa lhe proporciona maior inteligência, habilidade e esperteza do que o cérebro gigante do hipopótamo. E a própria ciência explica ser o corpo físico do homem apenas um aspecto de matéria ilusória ou energia condensada, onde predomina somente um número inconcebível de espaços vazios e interatômicos, sobre uma quantidade microscópica que se supõe massa absoluta. Se pudéssemos comprimir todos os espaços vazios existentes no corpo físico do homem e convertermos em que a ciência, no que em ciência se considera pasta nuclear, dessa compreensão imaginária resultaria apenas uma diminuta massa real, cabível numa caixa de fósforos, embora com o mesmo peso existente antes de o homem ser comprimido. Na realidade, o organismo humano é maravilhosa rede de energia sustentada por um gênio cósmico, cujas moléculas distanciam-se entre si, tanto quanto os planetas paralelamente distanciam-se do Sol nas suas órbitas de translações. O corpo carnal é apenas uma vestimenta de pó concentrado e aderido ao espírito do homem, e sua figura compacta é somente uma aparência fantástica. Em consequência, a alimentação sólida e farta não passa de ilusão. Sua massa consistente acalma as contrações espasmódicas do estômago. Mas só a contextura íntima é aproveitada para alimentar o campo energético do magnetismo ou da eletricidade biológica humana. O terrícola ingere grande quantidade de massa material na forma de alimento comum, mas o corpo humano só incorpora em si o energismo atômico, pois a sua configuração de massa é apenas ilusória e predominantemente perfurada de espaços vazios. O organismo do homem é um campo de magnetismo, cuja aparência sólida é ilusão devido à distância vibratória dos nossos próprios sentidos carnais, grosseiros, que ainda funcionam à periferia da rede sensória.
Quando a ciência demonstrar através de aparelhamentos de precisão a realidade de contextura psicofísica do homem, também será provado que ela não extrai massa de sua alimentação, mas apenas energia. Na realidade, os homens nutrem somente os espaços interatômicos, porque a matéria é energia condensada, no dizer de Einstein. Assim como as estrelas que brilham à noite no céu podem ser as moléculas que talvez compõem uma célula do organismo exterior de Deus. No homem há mais vazios que substância especificamente material. Daí o metabolismo apurado dos habitantes de orbes superiores à Terra, porque eles inalam mais propriamente os princípios vitais ou prana, através da respiração, na forma de elementos elétricos e magnéticos auridos do Sol e do meio ambiente. Bastam-lhes uma pequena dose de oxigênio para se manterem sadios. O homem terrícola irá se libertando pouco a pouco das exigências nutritivas de sua rude natureza animal, até alcançar o desiderato de outras humanidades mais evoluídas. Da antropofagia ele passou a devorar somente animais, insetos, aves, peixes, em seguida para a nutrição mista de carnes e vegetais, e tende para o vegetarianismo puro, aumentando o seu energismo psicofísico. É razoável que o homem selvagem seja antropófago e delicie-se com a carne dos próprios companheiros, mas é condenável e incoerente, além de impiedade, quando após distinguir o bem e o mal, o amor e o ódio, ainda continue a devorar o animal, que é seu irmão inferior. Pergunta. Achamos que o sistema biológico terrestre requer alimentação consistente e substancial, porque o homem precisa atender aos imperativos de uma existência árdua e fatigante, como é no seu contato sólido com a matéria, a matriz. Mas não se deve confundir a alimentação, que deve ser proporcional às necessidades biológicas do homem, com os excessos pantagruélicos e digestivos próprios dos bárbaros. A nutrição também revela a graduação psicoestética de quem se alimenta, pois há profunda diferença entre a maneira de alimentar-se o animal e o ser humano. O próprio beija-flor, ave delicadíssima, nutre-se com o néctar das flores, enquanto o corvo devora a carniça. A brutalidade e a glutonice dos ventrudos imperadores romanos estigmatizavam-se nas suas configurações ridículas, obesas e de mandíbulas proeminentes, desenvolvidas na mórbida função do roer os ossos, sugar tutanos e devorar carnes condimentadas. Jesus, o médico da alma, quando aconselhava ao homem que fosse frugal, prescrevia uma terapêutica verdadeiramente científica para a saúde e a estética humana. Os médicos modernos advertem incessantemente que o excesso de gula intoxica o sangue, retarda as funções cerebrais, oprime o sistema nervoso, exaura o metabolismo produtor de sucos, fermentos e bilis, enquanto entorpece o próprio espírito em face do desgaste energético. O porco, hiperalimentado na engorda teratológica do chiqueiro, embebido no charco das lavagens e podridões, para depois servirem no assado sobre rodelas de limão, também é um símbolo característico dos fáceis suínico do homem glutão. As figuras delicadas ou de aspectos angélicos só podem ser associadas a criaturas de alimentação frugal ou vegetariana. Aqui é Francisco de Assis, que adoçava o coração dos lobos, ali é Gandhi, na singeleza do copo de leite de cabra, acolá Vicente de Paulo, que viveu de migalhas, ou Sri Maharishi, o santo hindu, que permanecia semanas sem se alimentar. Eram criaturas que, malgrado a sua aparência de subnutridas, assemelhavam-se a antenas vivas, sublimes, centros de força psíquica alimentados pelas energias criadoras da vida superior, que depois irradiavam no ambiente do mundo físico. Pergunta. Diz-se que só a carne pode produzir no homem o necessário energismo biológico, porque ela contém satisfatoriamente as proteínas e as cotas de minerais,
organogênicos indispensáveis para a manutenção humana. Que dizer isso? Matiz. Existem no vosso mundo animais corpulentos e robustos de um vigor extraordinário que, entretanto, são rigorosamente vegetarianos, tais como o elefante, o boi, o camelo e o cavalo, além de muitos outros, que são verdadeiros desafios ao carnivorismo humano. Mas, há vários milênios, os instrutores espirituais da Terra já ensinavam que todas as coisas e todos os seres estão impregnados e revestidos da energia do prana, respiração, sopro da vida, sustentáculo de todas as edificações atômicas do mundo físico e oculto. Portanto, onde há mais prana, há mais vida, e consequentemente, onde há mais ação e movimento, também há mais desgaste de prana. Enquanto os vegetais e principalmente os frutos armazenam mais prana, porque neles a forma de vida produz menos consumo dessa energia de vida. Os animais absorvem e consomem maior quantidade de prana em face da incessante atividade ou desgaste com o meio exterior. Portanto, a carne do animal é pobre de prana, ou apenas um residual desgastado, enquanto os frutos ricamente pranizados funcionam à guisa de verdadeiros acumuladores de energia pura e qualitativa. Justamente porque o prana é a base fundamental do ectoplasma na natureza e no próprio homem, o qual se completa com o éter físico, água e outras substâncias químicas. Então, os espíritos diretores de trabalhos de fenômenos físicos e materializações costumam recomendar que, no dia de tais realizações, os presentes e o médium devem ingerir apenas frutos. Os carnívoros guardam a ilusão de que a nutrição de carne produz-lhe o necessário energismo biológico, porque confundem a reação orgânica e volumétrica de sua matéria densa com um dinamismo energético, quando não passa de um vitalismo inferior. No entanto, basta se injetar centímetros de glicose na veia e o homem aumentará duplamente o seu energismo, assim como se estivesse devorado 1 quilo de carne de boi, pois recebe diretamente mais qualidade e menos volume. Ademais, o abaixamento vibratório que os fluidos gástricos dos animais produzem no perispírito dificulta um homem no seu intercâmbio com os guias espirituais. E essa cortina fluídica viscosa torna-se excelente ponto de apoio para as entidades inferiores interferirem malevolamente. Pergunta. Porventura, somos culpados de ainda comermos carne, quando é a própria natureza que nos condicionou desde a idade da pedra a essa forma de alimentação? Ramatiz. Considerando-se que a Terra não é uma colônia de férias, mas escola de educação ou alfabetização espiritual do homem, a alimentação zoofágica ainda é justificável, quando ele ainda não passa de um aluno espiritualmente analfabeto. Mas é prejudicial à sua graduação superior comer carne dos seus irmãos inferiores, quando além de reconhecer uma entidade imortal, ainda participa de movimentos espiritualistas. É evidente que Deus não se ofende porque os seus filhos espiritualmente analfabetos ainda se rejubilam diante de um prato repleto de rebotalhos sangrentos provindos do massacre do infeliz animal. O fato de um homem libertar-se ou afundar-se ainda mais sob o jugo da vida inferior no mundo material é uma questão toda particular. Mas não podemos deixar de advertir aos que procuram cultuar uma vida de saúde espiritual, que pretender a angelização devorando os irmãos inferiores é o mesmo que acender uma vela a Deus e outra ao diabo. O reino do Cristo é mansuetude, amor, pureza e piedade, enquanto o mundo de César sustenta-se pelos vícios, paixões e pela impureza e crueldades humanas. Pergunta.
Não há possibilidade de o espírito atingir grandes desideratos espirituais e ainda prosseguir nas demais reencarnações a comer carne indefinidamente? Matiz. Há um prazo determinado para o espírito humano libertar-se espontaneamente do jugo ilusório da vida material e alcançar-se aos mundos superiores. Quando ele persiste além desse prazo convencionado pela lei espiritual evolutiva, ainda se obstina como escravo das sensações animais da vida física, retardando a sua aventura sideral. Então desperta através de recursos compulsórios kármicos, pois, como disse o Cristo Jesus, não se perderá uma só ovelha do rebanho do Senhor. Em cada grande plano, ou conhecido Manvantara da escolástica hindu, isto é, o período em que surgem e desaparecem os mundos físicos nos ciclos da descida energética, até situar-se na forma de matéria os espíritos destacados em Deus, para adquirir a sua consciência individual, não podem ultrapassar o prazo previsto nessa simbólica jornada sideral no cosmos. A lei espiritual precentua a cada um segundo as suas obras e apressa a marcha dos retardatários, ainda fascinados pelas ilusões do mundo material. Os alunos espirituais que são reprovados nos ciclos escolares planetários devem recuperar o tempo perdido no outro curso idêntico e intensivo, a fim de lograr a aprovação e enquadrar-se em tempo no processo do grande plano em realização. O sofrimento então funciona como acelerador e retificador, que ajusta o espírito negligente ao roteiro certo de sua própria aventura espiritual. Sob a disciplina corretiva e benfeitora da lei do karma, os excessos das mesas abarrotadas de vitualhas sangrentas de alimentação carnívora sofrem a terapêutica das válvulas controladoras na forma de úlceras gástricas, pépticas ou duodenais, estases, litíases da vesícula, hepatites, enterocolites, diabetes, nefrites, insuficiências pancreáticas ou ainda a parasitose dos estrongiloides, giardias, amebas ou tenha que obrigam a dieta vegetariana. Sofre o corpo carnal, que é provisório, mas assegura-se o rumo exato da entidade espiritual, avançando para o norte angélico. Sob essa pedagogia dolorosa e corretiva, predomina a nutrição de mais energia e menos massa, mais espírito e menos matéria. O alcoólatra, o glutão, o carnívoro, sob a terapêutica das dietas espartanas, abandonam os corrosivos e a nutrição de vísceras, que também depõe contra o civilizado, e algema o espírito à matéria, peregrinando pelos consultórios médicos da terra, impossibilidade de satisfazer a sua avidez animal. O homem apura a contextura delicada do seu perispírito, embrutecido pelos exageros da mesa. Pergunta. Mas por que a divindade não esclareceu-nos desde a formação primária de nossa consciência, a fim de só aproveitarmos os recursos sensatos e benfeitores da vida física em favor de melhor qualidade espiritual? Matiz. O homem comumente opõe dúvidas às instruções sensatas apregoadas por tantos mensageiros espirituais que baixaram à terra em função educativa. Antúlio, Hermes, Orfeu, Krishna, Rama, Buda, Confúcio, Paulo de Tarso, Pitágoras, Sócrates e principalmente o sublime Jesus tem ensinado que o espírito encarnado deve fazer e usufruir para não prejudicar a sua vivência espiritual. A divindade tem sido incansável nesse sentido, expondo os roteiros mais sadios para os homens, especificando os prejuízos no simbolismo dos pecados
e as vantagens das virtudes na existência humana. Sem dúvida, a purificação do corpo também incide na purificação do perispírito, porque as energias grosseiras do mundo material, já o dissemos, aderem à túnica nupcial, ao traje que o espírito deve envergar para comparecer ao banquete divino. Pergunta. Considerando-se que o fenômeno indomável da fome, que é inerte à nossa constituição física, orienta-nos para o alimento mais apropriado ao corpo carnal. Porventura deveríamos evitar a carne a todo transe, só porque é censurável pelo mundo espiritual? Matiz. Repetimos, o alto não censura nem se ofende com os pecados humanos, porque isso é natural no primarismo e da ignorância do homem, ao retardar sua própria felicidade. Não é preciso ser um abalizado psicólogo, experimentado nutrologista ou sábio yogi para distinguir quão mais delicioso é o sabor dos vegetais e frutas em relação à percepção do paladar dos rebotalhos de cadáveres crus ou assados. Sem dúvida, é profundamente incoerente o cidadão do século XX ainda transformar a sua barriga num cemitério, algo justificável entre os homens das cavernas, selvagens, antropófagos e até os vândalos e guerreiros bárbaros, ignorantes de sua natureza espiritual. O fenômeno da fome devoradora é tão intenso conforme seja o domínio da linhagem animal sobre o espírito do homem, e não quanto à carência de combustível sólido. Na verdade, o organismo humano condiciona-se a qualquer dieta ou excentricidade alimentícia, adaptando-se facilmente às iguarias agradáveis, como as comidas mais repelentes. Aí na terra há povos que deliciam com a carne apodrecida, tipo faisandê, queijo crivado de bichos, rãs, cobras e até escorpiões, pés de porco com chucrute, língua de jacaré com retalhos de estômago de boi. O terrícola, na sua tradicional incoerência de paladar, despreza os mais saborosos caldos e suco de frutas para ingerir gorduras fétidas, músculos suarentos, miúdos de fígado ao molho de bílis, ou rins no espeto vertendo albumina mal cheirosa. Despreza a nutrição vitamínica das frutas, que se desfazem no sistema gástrico digestivo sem causar alterações orgânicas e alérgicas, mas insiste na ingestão das carnes ácidas e albuminas, tratadas como substâncias químicas para não apodrecerem. Na sua estultícia, o homem transforma-se no melhor hospedeiro de vermes, parasitas, amebas, bacilos e germes nocivos, que lhes corroem as entranhas. Em consequência, o estímulo da fome não é indicado na nutrição carnívora, mas apenas a advertência da falta de combustível para o estômago, o qual poderá ser tão grosseiro ou delicado conforme seja o seu dono. É uma vivência estranha e perturbadora, em que o homem compete com os próprios animais, nesse carnivorismo insensato, nivelando-se à maneira de nutrir-se do leão, chacal, tigre ou lobo, e ainda perdendo desarosamente para o camelo, elefante, cavalo e até o boi, que são vegetarianos. A vida humana, o espírito imortal, Ramatiz Exílio Mais.